A gente continua o programa Vida Plena falando sobre um assunto muito sério. Nós estamos conversando hoje sobre a busca pela saúde material e espiritual. E falando sobre a prevenção no uso de drogas, um mal que infelizmente atinge muitas famílias. Você já pensou na associação entre uso de drogas e a utilização dos medicamentos, que muitas vezes a gente toma por algum probleminha de saúde? As pessoas às vezes não relacionam uma coisa com a outra, né? É verdade. Esse é um assunto tão sério, tanto que eu trago aqui um dado. No Brasil, gente, olha só isso, 80 milhões de pessoas têm o hábito de se automedicar. Segundo o levantamento da Associação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas, o hábito de tomar um remédio por conta própria pode representar sérios riscos à saúde e levar também a pessoa à dependência química e à entrada no mundo das drogas. Vamos então falar um pouco mais sobre esse assunto aqui no programa Vida Plena. Estamos recebendo a psicóloga Tâmara Rezende Menezes, que está aqui mais uma vez com a gente. Bom dia, Tâmara. Bom dia. Seja bem-vinda sempre. Eu queria começar perguntando sobre essa questão. Existe uma explicação frequente para a automedicação quando a gente conversa com as pessoas que acabam se utilizando disso? Então, na verdade, a automedicação aqui no Brasil é uma questão muito de cultura também. Então, a gente tem, os brasileiros têm aquela cultura assim, se dá para me fazer de um jeitinho, eu não preciso ir no médico, eu não preciso passar por uma fila de espera. Então, eles acabam tomando medicamentos por conta própria, que acaba gerando um risco para a saúde deles e para, como vocês acabaram de falar, a dependência química. E é interessante porque nós temos a evolução. Não estamos só falando de um chá, de coisas que são naturais, mas muitas vezes remédios propriamente, né, manipulados, ditos, que a pessoa, ela tem muitas vezes o estoque na sua casa e ela se automedica mesmo. Só ser utilizados por prescrição médica, sim, inclusive. Agora, mas alguém pode argumentar até, Tâmara, se existe... existem medicamentos que são mais leves, que eu posso ter na minha casa, que eu posso me automedicar. Isso é real? Existe realmente um kit que eu posso ter ali, que é mais leve para o meu uso? Geralmente, o que o pessoal tem em casa? Remédio para dor de cabeça, remédio para náusea. Para gripe. Para gripe, para uma indisposição estomacal. Coisas que são consideradas leves. Só que tem um risco, às vezes a gente não sabe se a gente tem alguma alergia àquele medicamento, se a gente tem alguma reação no estômago. Tem pessoas que tomam remédio para dor de cabeça e acabam desenvolvendo enjoo. Ou então toma um remédio para estômago, tem alergia daquele remédio. Então é importante, antes de começar a sair procurando qualquer remédio que sai em propaganda, dar uma verificada se você tem alguma reação mesmo. Porque existem remédios que não precisam de prescrição, é verdade, mas... a gente nunca sabe aquele efeito que vai ter no nosso corpo. Não quer dizer que não vai agir no nosso corpo. Não quer dizer que não vai agir, pelo contrário. Alguns acabam se tornando até hábito, né? Você utiliza porque, eu tomo todo dia e acabo tomando. E é interessante falar disso porque, por exemplo, dor de cabeça é uma reclamação frequente das pessoas. Só que, se a gente não vai buscar a causa dessa dor de cabeça, ela vai persistir, ela vai continuar e muitas vezes o verdadeiro motivo dela não está nem relacionado a nossa cabeça. É um outro problema que surge. Então, por isso que é importante, inclusive, a procura, a busca por um especialista. Agora, muitas vezes as pessoas têm essa postura dentro de casa e o pai que tem o hábito de tomar aquele remédio, existe uma dor, tomei um remédio por conta própria. Outros que utilizam até medicamentos mais fortes. Isso pode ser um mau exemplo para os filhos? Os filhos percebem isso e acabam captando isso também? Percebem, porque além dos pais tomarem esses remédios, eles até dão para os filhos. Então o filho está tossindo, está tendo alguma dor. Não, filho, eu já sei o remédio, o médico te deu antes, então agora eu vou te receitar o mesmo remédio. E a criança aprende o quê? Na verdade, eu posso eu mesma descobrir qual que é o remédio. Quando na verdade os pais estão ensinando o quê? Você pode tomar qualquer coisa, que está tudo bem, que não tem problema, você não precisa consultar qual que é a causa. E aí eles ensinam o quê? Trate só os sintomas, não trate a causa. Só procure assim, está com uma tosse? Você então vai lá e toma um remédio para a tosse. Você tá triste, aí você vai buscar alguma coisa para te deixar alegre. Que aí relaciona com as drogas, porque a pessoa vai buscar maconha, vai buscar heroína, remédios que são drogas ilícitas, pesadas, porque está se sentindo mal, está se sentindo triste, não entende por quê, mas na verdade só tomar alguma coisa que passa. Só quer resolver aquele problema imediato. Só quer resolver o Nossa, sintoma. que interessante. Então, isso quer dizer que na cabeça da criança, do jovem, essa postura, porque não é só a atitude de tomar ou dar para a criança, mas é uma postura de resolução de problema.
Isso pode ser levado como exemplo forte, então, na formação dessa criança, desse jovem. Pode, porque a eles criança, vão copiar. adolescente, eles vão fazer a mesma coisa. A gente costuma dizer o quê? Que os filhos, eles vão ser o espelho dos pais. Então, se a mãe é uma mãe nervosa, ela vai criar uma criança nervosa. Se a mãe ou o pai são pessoas calmas, é aquela criança calma que tá tudo bem. Se a mãe se automedica sempre, a criança vai entender o quê? Que tá tudo bem. Porque os pais são exemplo. Se os pais fazem, então é liberado, é legitimizado isso. Se alguém oferece, então, um remedinho, é uma balinha, Toma, a criança qual o problema? vai aceitar. melhor. Qual o problema? Gente, que perigo. Os jovens costumam ir muito hoje em dia. Então, tá lá e eu tô aqui dançando, mas tô triste. Aí vem um colega. Aí toma isso aqui, é uma balinha, você vai ver, você vai estar ótimo. A pessoa toma, tem o efeito no corpo, ela começa a se viciar naquele remédio, naquela droga mesmo. Porque ela entende o quê? Não, tudo bem, é só para aquele momento. Quando a pessoa vai ver, ela já está viciada mesmo. Está com uma dependência química daquele produto. O que acontece nas drogas são lícitas também. Claro. Todo dia eu tenho que tomar aspirina, todo dia eu tenho que tomar um comprimido para dor de cabeça, tenho que tomar um comprimido para dor de estômago, nem está sentindo a dor. Mas se não toma, começa a sentir mal, que é a abstinência. Porque já viciou o corpo naquilo. Com certeza. E com relação a isso, a gente percebe, por exemplo, que muitas vezes as pessoas justificam que utilizam o remédio para de fazer efeito e aí ela vai buscar uma coisa mais forte. A falta de efeito do remédio acontece mesmo? O corpo se acostuma com o uso prolongado de medicamento? Se acostuma, porque o que acontece? Quando a gente toma o remédio, ele tem um efeito no corpo. Então, se eu tô tendo uma gripe, aí eu tomo um antigripal, ele vai ter um efeito com o meu corpo que vai combater aquilo. Na próxima vez que eu tiver a gripe, se eu tomar de novo, vai funcionar. Na terceira, quarta vez, o corpo já desenvolveu anticorpos para aquele remédio. Então, não tem efeito. Por isso que os médicos, geralmente, eles mudam. Existe toda a questão de incentivo fiscal, de remédio, mas também de mudança de postura mesmo. De postura do paciente também, do efeito da medicação. Para que o corpo não se habitue com aquela combinação de substâncias. Porque a ideia sempre dos médicos e nossa, da psicologia da saúde, é o quê? É fazer o tratamento pré-doença. Então, claro, com certeza. É fazer toda a prevenção. O remédio realmente é necessário. No último caso. Agora, essas alterações emocionais, psicológicas, a automedicação tem alguma ligação também com alterações psicológicas, emocionais? Tem, porque a pessoa, o que acontece? É o que a gente acabou de conversar. Quando a pessoa está acostumada a tratar o sintoma, ela não vai buscar a causa desse sintoma. Então, ela está mal, eu estou me sentindo mal hoje, estou triste. Aí ela começa a ter uma baixa na imunidade, pega uma gripe, pega uma dor de cabeça, aí toma remédio. Passou, ela acha que está bem, ela acha que não ter o sintoma é igual a estar bem. E não é. Então ela começa a cada vez mais tomar remédio, cada vez mais, e não procura o sintoma. Aí quando ela começa a querer procurar, vai num clínico geral, ele olha, seu problema é psicológico, é um problema emocional, a pessoa não quer buscar. Aí ela chega muitas vezes no consultório e fala, você não pode me dar um remédio só para passar essa tristeza? Existe uma resistência com esse acompanhamento? Não quer tratar. Porque você vai ter que trabalhar, inclusive, muitas coisas que às vezes você prefere deixar de lado, né? Sim, que são as feridas, né? E incomodam, né? Querendo ou não. E é difícil, porque tem algumas coisas que não tem como fugir. Se você está tendo uma dor de cabeça persistente, que se torna enxaqueca, que é muito forte, muitas vezes não é alimentação, não é um problema físico, é um problema emocional. É uma tensão, é um estresse do dia a dia que você não está conseguindo perceber. Só que aí você fica tomando remédio, aquilo só vai aumentar. Aí da dor de cabeça vai para gastrite, da gastrite vai para gripe. Quando você vê, você está tomando 15 remédios por dia para resolver um problema que poderia ser resolvido às vezes sem remédio. Com certeza. Gente, é importante a gente ressaltar aqui que a gente não está defendendo que o acompanhamento médico não deva acontecer e a utilização de remédios quando necessário. Pelo contrário, ele deve acontecer quando orientado, quando solicitado pelo médico, para que ele realmente faça o efeito desejado. Porque muitas vezes a gente percebe, Tamara, que o pessoal associa, por exemplo, a saúde ao tomar o remédio. E a gente deveria substituir esses remédios, às vezes, por hábitos mais saudáveis também, né? Sim, o pessoal geralmente é até engraçado conversar com alguns médicos, né? O paciente chega lá e não, olha, toma muito líquido, fica de repouso que uma semana passa. Mas você não pode me dar um remedinho, uma injeção, desconfia, alguma coisa? Não aceita que vai no médico e não vai dar um remédio. É uma cultura mesmo, nossa, que é errônea. Então, às vezes vai, que nem eu falei, chega no consultório, você não pode me dar um remédio? Só um para me dormir, um remédio só para
para eu conseguir passar o dia. Aí você fala, olha, mas você vai passar o dia, mas você vai, à noite não vai estar bem, no outro dia você não vai estar bem, daqui 5 anos você não vai estar bem. Não, mas você me dá um remedinho. E não quer fazer o tratamento. Então, é importante a gente mudar a nossa cabeça, a nossa mentalidade. De entender que quando a gente tem um problema, não é o sintoma o problema, é a causa dele. Sim, e é isso que tem que ser resolvido. Sim. E a sinceridade é a melhor coisa, né? Olha, mamãe fazia desse jeito até então, mas eu percebi que não é certo. A gente tem que ir no médico, tem que fazer de outro jeito, esse é o certo. Eu acho que isso, eles percebem também e levam para a vida. Os filhos, quando a gente tem um diálogo aberto com eles começam a confiar e tratar os pais também como amigos. Então ele começa a conversar, pai, olha, todo dia eu tô tendo que tomar tal coisa. Não tô conseguindo passar o fim de semana sem tal coisa. O que eu faço? Olha, nunca aconteceu isso. Ele começa a falar com os pais, e os pais têm abertura para explicar, olha, a gente fez isso errado, olha só o efeito que vai ter isso em você. Porque se o pai sempre mente, ou não joga limpo com o filho, quando o pai vai explicar um efeito, o filho fala, bobagem, meu pai tá pegando pesado, meu pai tá enchendo o saco. E na verdade só não é. Fazer, né? Tá só exagerando. Então essa relação de confiança ela tem que acontecer. Agora, um alerta final também é importante a gente fazer. A gente tem que pensar que, por exemplo, se a gente utiliza-se de medicamentos de forma irrestrita, principalmente os mais fortes, não é que a gente vá se tornar um dependente químico e utilizar outros tipos de drogas, mas pode ser, sem dúvida nenhuma, uma porta inicial, certo? Pode ser uma porta inicial. É importante a gente estar atento a no mês, quantas vezes eu fico doente, quantas vezes minha imunidade cai, quantos remédios eu tomo na semana, se eu tomo mais de 3 vezes na semana, para que eu estou tomando. Porque é importante entender assim, que existe, a pessoa às vezes está num momento de saúde debilitado, ela pode estar num momento de saúde emocional, que ela não está muito bem, mas também existe os quadros mais graves, que é hipocondria, quadros que realmente estão sendo um problema e ela não está percebendo. Então é importante ela fazer uma avaliação, de repente se é um casal, perguntar, olha, como que você acha que eu estou? Você acha que eu estou tomando muito remédio? Para ver, porque não é legal que faça isso. Você vai se prejudicar se tomar um remédio à toa. Remédios são substâncias químicas que agem no nosso corpo e no nosso cérebro. Não é uma brincadeira. Então, são medicamentos, não são balas, não são coisas quaisquer. Então, é importante a pessoa ver, se eu estou tomando muita coisa, não é natural. Isso é tão sério, é tão importante e aqui na Boa Vontade TV você tem esses esclarecimentos, participe sempre, faça suas perguntas, mas algo que não podemos esquecer, principalmente quando nos sentirmos abalados, é de buscarmos esse auxílio. Muitas vezes o que falta é paz de espírito. Muitas vezes o que falta é equilíbrio emocional mesmo, interior, equilíbrio espiritual. Por isso a Boa Vontade TV, de hora em hora, tem uma oração ecumênica, para que você possa, sim, garantir cada vez mais um esclarecimento. Pelo menos quando você está em paz, você consegue enxergar um pouco melhor os problemas. Você consegue enxergar qual pode ser o caminho, as alternativas. Não só uma, não só o remédio, não só a automedicação. Peraí, eu tenho que mudar realmente algumas posturas. É rever algumas coisas e tudo está muito interligado, não é, Letícia? Quando a gente tem essa ligação, né, com nossos próprios sentimentos, com o mundo espiritual, quando nós acreditamos nisso, né, a existência dele, a gente percebe, inclusive, que até no momento do desafio, se, por exemplo, é necessário realmente tomar o remédio para enfrentarmos uma doença, a gente consegue força para superar a dificuldade. Pesquisas já relatam isso, inclusive, nos livros da editora Elevação, que a Religião de Deus nos oferece, nós podemos ler, inclusive, sobre esse tema. Pacientes que desenvolvem sua espiritualidade, que têm o apoio da família, que têm ali seu estado emocional equilibrado, respondem melhor aos tratamentos médicos. Por quê? Porque o nosso sentimento, o nosso coração, o nosso espírito também interfere, de forma positiva ou não, na nossa matéria, no nosso corpo. Muito obrigada, Tâmara, pela participação aqui no Vida Plena. Conversamos com a Tâmara Rezende Menezes, psicóloga, sobre automedicação, muitas informações importantes. Vamos para o intervalo agora, o programa Vida Plena já volta. Vida Plena.